O assunto agora é política. Essa minha conversa fantástica com o Thiago, que você tem aí, a participação acompanha, a gente agradece muito você e a sua participação. Hoje nós vamos lembrar que o Brasil tem uma origem portuguesa. Talvez ninguém tenha escrito melhor sobre o poder no Brasil, inclusive com uma obra volumosa, maravilhosa, chamada Os Donos do Poder, do que Raimundo Fauro, em que ele discute um dos temas importantes da nossa herança portuguesa, o patrimonialismo. O patrimonialismo é, em Portugal, um elemento vital para a formação da própria nação portuguesa. Antes de pertencer ao príncipe, ao senhor feudal, ao nobre, as terras portuguesas pertencem ao rei. É um patrimônio do rei. E lá surgiu em Portugal dois termos que nós brasileiros, na nossa origem, aprendemos também a conhecer: a carta de foral e a carta de doação. Aquele que era um vassalo do rei tinha cedido a posse da terra pela carta de doação e pelo foral a regulamentação do que poderia ou não fazer com as terras cedidas pelo rei. Não és dono da terra, mas dela pode usufruir o que lhe for de bem, respeitando o bem do Estado. Assim o rei cria, na colonização brasileira, as capitanias hereditárias. Os escolhidos pelo rei terão a administração sobre uma porção de terra pertencente ao monarca, do qual ele pode usufruir. Lá vem de novo a carta de doação e o foral. Essa prática em confundir o que é do Estado e o que é de quem está no poder virou um hábito, se perpetuou. Raimundo Fauro nunca aceitou ser visto como um weberiano, mas nunca foi tão weberiano ao dizer que há uma tradição na relação de quem assume o cargo da governança pública e de repente olha para o patrimônio público e enxerga um pouco do seu no que deveria ser público, não digo nem de todos. E assim você vai cedendo o que é o direito ao cidadão como se fosse uma dádiva que você dá àquele que você escolhe que merece ou não. Isso explica muita coisa no Brasil, porque alguns têm, porque os outros não têm. Porque o que deveria ser de todos é sempre para alguns. Este é o patrimonialismo. Confundir o patrimônio público com o patrimônio pessoal. Fazer do que é público algo que atenda ao interesse de quem está no poder. Meu caro Thiago, uma origem brasileira e uma prática do dia a dia de muita gente que está no poder. Assim, Gilson, e o mais legal do patrimonialismo, que é importante a gente falar, é que, e é um tipo de patrimonialismo muito comum na política nacional, é a questão de você utilizar os servidores da máquina pública para que eles façam campanha a seu favor. Isso é muito comum. É um negócio mesmo. moderno aí do patrimonialismo, né? É meio maluco falar disso daí, mas o que você faz? Tem um servidor público, você tá no poder, vai para reeleição. Você obriga que o servidor te apoie em troco de uma função gratificada, um cargo comissionado, um favorecimento a um familiar desse servidor. Isso acontece demais. Então você está confundindo aquilo que é público, porque o servidor é público, é patrimônio público, com a sua carreira privada na política. Quer mais um exemplo em relação ao patrimonialismo? Utilizar os bens públicos a seu favor, como por exemplo diárias. Tivemos farras e farras de diárias no Poder Legislativo no Brasil, de que as pessoas saíam aqui do interior do Paraná e misteriosamente só tem 3 destinos para fazer cursos sobre política e aprimoramento legislativo no estado do Paraná. Curitiba, que é a capital do estado, que o parlamentar, às vezes o político aproveitava dar aquela passadinha, tirar foto, tietar, fazer aquela papagaiada toda com políticos. O litoral paranaense, especial Matinhos e Guaratuba, olha que beleza, né? Só não vai para Ilha do Mel porque não tem pousada lá. E Foz do Iguaçu. Esses 3 destinos aqui foram os mais procurados para que cursos sobre política acontecessem no Brasil, no estado do Paraná nos últimos anos. E agora, com a educação à distância, meu amigo, essa farra acabou, porque ninguém mais quer saber de pagar cursos caríssimos, às vezes com profissionais duvidosos, às vezes com bons profissionais. Eu sei porque eu já lecionei nesses cursos, olha só que engraçado eu falar disso.
mas eles surgiam misteriosamente somente para essas cidades. Por quê? Porque são as cidades mais fáceis ou mais comuns que as câmaras e as prefeituras conseguiam justificar as diárias que o político recebe. Ele tem um curso pago e a diária também é paga pelo seu poder. Ou seja, você tem um bônus por estar fazendo esse curso que deveria ser um ônus da sua profissão. Então observe que o patrimonialismo, essa confusão daquilo que é público por aquilo que é privado, acontece muito. Alguns servidores públicos concursados fazem cursos, mas que tem diretamente a ver com a sua profissão. O Estado não paga pós-graduação para servidor. Mas por que o político pode fazer um curso pago pelo Estado? Então essa confusão ela vai acontecendo, ela vai se aprimorando, ela vai se aperfeiçoando. Antigamente, lá no Brasil Colônia, tínhamos o voto de cabresto, né? Você obrigava alguém a votar em alguém. Então esse voto de cabresto obrigatório e coercitivo, né? Essa prática coercitiva de voto era uma espécie de mais do que um patrimonialismo, era uma obrigação que alguém deveria cumprir. Com o coronel, com o mando, com o senhor do lugar. Exatamente. E agora nós estamos tendo o que mais? Estamos com esse patrimonialismo refinado do século XXI, de obrigação, de dever favores, de utilizar certos modelos para que as pessoas tenham alguns benefícios do poder e para que esse poder seja perpetuado. Afinal de contas, a conta política acontece como? Eu preciso conquistar, manter e exercer o meu poder. Isso é clássico na política e essa conta ela tem que ser paga como? Não importa a forma. E às vezes de muitas maneiras patrimoniais. O patrimonialismo, voltando à questão da história, até porque o Thiago colocou muito bem suas práticas e seu ato do dia a dia, o patrimonialismo vem de longa data da colônia, quando você tinha as câmaras municipais. E você tinha, dentro das câmaras municipais, o eleito presidente da Câmara, que seria também uma espécie de prefeito local. O alcaide, que administraria os recursos públicos ou os recursos do reino na localidade, na vila. As comunidades urbanas, pequenas comunidades urbanas, que gerenciavam uma grande comunidade agrária, eram vilas. Assim nasceu o Recife. Antes disso, nós tivemos no Brasil, na disputa, Olinda, junto com o Recife, como vilas, que tinha o Pelouro, e o Pelouro dava àquela cidade o direito da Câmara. A reunião na Câmara começou na casa do senhor de engenho. Muitos senhores de engenhos eram presidentes da Câmara e a Câmara se reunia em sua casa. Naquela relação confusa entre o prédio público e o prédio privado, sabia-se que o senhor do lugar se perpetuava no poder. Família se perpetuava no poder. Inclusive vai ser um tema nosso, é um dos temas que a gente discute, o nepotismo em um dos nossos programas, que vai desdobrar-se em torno do patrimonialismo, da parentada na máquina. E objetivamente essa condição fez do Brasil, como diz Ottaviani, de origem agrária, a obediência a um senhor do lugar. Esse senhor do lugar que se estabelece através do que foi durante a República Velha, com a herança de um termo do período da regência do Império, o coronel. O senhor absoluto das terras. Como diz Antonil, senhor de pessoas e lugares, de terras e seres humanos, que a tudo governava e sem nenhum tipo de qualquer restrição determinava a vida de muitos seres humanos. Então veja como confunde as coisas. E isso se mantém ao longo da história brasileira como uma prática constante. Eu governo, aparentemente, com uma simplicidade, uma calma, o que é meu, porque considero que é meu, e nesse meu uma extensão do que é público, porque o público me atende. E o que é interessante, as pessoas que estão subordinadas a isso aceitam e compactuam, Thiago. E não acho isso estranho, é exatamente, por gerações considero que é assim que tem que ser. Porque a gente está condicionado a isso, essa espécie de dominação tradicional que nós temos há muito tempo já arraigada, as coisas acontecendo dessa forma e sem questionamento. Sempre foi assim, para que eu vou mudar? Para que eu vou alterar? Agora, a prática patrimonial no país é muito ruim quando a gente contrapõe esse conceito com a república. O que é a república? É a res pública, a coisa pública. Sim. Então, o patrimonialismo ele tem que estar na linha contrária da república e vice-versa. A república tem que estar na linha contrária do patrimonialismo. Porque quando a gente fala de república, nós estamos falando de algo que é de todos e que deve ser tratado com o maior zelo e cuidado possível. Quando a gente fala de patrimonialismo, a gente fala que é algo que é de todos que foi tomado para um. Então, a conta é essa para quem está nos acompanhando conseguir entender.
Diferentemente da República, que eu preciso ter cuidado, preciso ter zelo, porque eu estou falando de algo que pertence a todos, ou que todos pelo menos tenham a noção que eu posso utilizar aqueles espaços ou compactuar com algumas situações. Quando a gente fala de patrimonialismo, aquilo que deveria ser de todos, que todos poderiam usufruir disso ou utilizar em relação a isso, está tomado somente para um. Então é importante a gente colocar essa dicotomia para as pessoas entenderem a diferença de um para outro. E é claro, compreender que o patrimonialismo tem que ser combatido. Nós já estamos na República Federativa no Brasil desde 1889, há muito tempo, e essas práticas ainda são corriqueiras, infelizmente, de utilizar o carro oficial do município para fazer viagens particulares. Volta e meia a gente vê notícias aí, esses tempos atrás aqui na região, um vereador indo visitar a cidade vizinha com frequência, a gente descobriu que ele estava indo ver a amante. Então, quer dizer, a gente está com vários exemplos de que eu utilizo da estrutura pública para me satisfazer. E até mesmo aquela impressão daquele trabalho escolar do seu filho pode ser uma espécie de utilização da máquina pública em benefício próprio, né, Gilson? Do jantar do lenço, a gente que usa helicóptero para ir em festa, e também de um dia para fechar a minha vida como homem da comunicação, ouvi de um vereador, presidente de uma Câmara Municipal, muito irritado, porque estava sendo questionado com os gastos abusivos, com as coisas que fazia para atender seus interesses, não teve qualquer hesitação em falar. Aqui quem manda sou eu. Esse lugar me obedece, atende ao que eu quero. A minha democracia é assim. Você pode participar, o assunto agora é política, deixa seu comentário, coloca aí qual a sua opinião. O que você acha do patrimonialismo que nos forma como tradição, como diz o Thiago, mas que numa república não cai bem. E você pode entrar em contato com o meu conteúdo pelo meu site, gilsonaguiar.com.br, também pelo Instagram e pelo Facebook, @GilsonCostaAguiar, e pelo Twitter, @GilsonAguiar. E o Thiago que encerra a nossa conversa. Lá no Instagram, @Thiago Valenciano, no site thiagovalenciano.com.br e em outras redes sociais a gente está aí para fazer daquilo que é privado público. Exatamente. E se você gosta desse conteúdo, comente, né, Thiago? Exatamente. Comente, curte, compartilhe aí com a gente que a gente vai trazer sempre programas interativos para falar sobre a política. Até a próxima, pessoal.